Certa vez, uma professora de religião numa escola decidiu explicar aos alunos a passagem do Evangelho sobre a multiplicação dos pães. A professora, uma mulher do seu tempo, com uma fé engajada. Crianças, vocês sabem que quando a Bíblia diz que Jesus deu de comer a 5.000 pessoas, ela não está falando de pão de verdade, nem de peixe de verdade. Ela quer dizer que as palavras de Jesus, que eram muito bonitas, encheram o coração daquela gente de alegria e esperança. A intenção da professora dizendo essa asneira era proteger as crianças contra as superstições antiquadas da igreja, que insiste em iludir as pessoas de boa fé com essa história de milagres. Então uma criança levantou a mão e, ingenuamente, com toda a naturalidade e espontaneidade próprias crianças, perguntou: Mas, professora, como é que eles encheram então aquelas 12 cestas? Foi com palavras, é? Os milagres de Jesus não têm nada a ver com autossugestão, pensamento positivo, sincronias, simultaneidades e energias da natureza e outro qualquer desses contos de fadas modernos para pessoas supersticiosas do nosso tempo. Nossa fé em milagres baseia-se em Cristo vivo, o mesmo que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Sagradas Escrituras. E acima dele não colocamos nada nem ninguém. Esse Jesus, que verdadeiramente alimentou aquela multidão de milhares de pessoas, como testemunha o Santo Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, esse Jesus é Deus em pessoa, Deus conosco, em carne, sangue e alma humanos e em toda a plenitude da sua divindade. Sua vida, morte e ressurreição, suas palavras e seus milagres são a garantia de que realmente podemos chamá-lo de nosso Senhor e nosso Deus, porque Ele o é. No início do século passado, surgiu de algum modo, como já observava Chesterton, o apóstolo do senso comum, essa extraordinária ideia de que aqueles que não têm fé e, portanto, não creem em milagres, raciocinam com sobriedade e justeza racional, enquanto que nós, que cremos nos milagres, somos condicionados, determinados, para não dizer limitados ou castrados por dogmas medievais que a terrível Igreja Católica nos impôs. A Igreja Romana seria aquela maliciosa professora de religião que nos manipula e nós, pobres e ignorantes, caímos no conto do vigário. Mas parece que a realidade é o contrário disso. Aqueles que negam que Jesus seja Deus seguem ideologias para as quais milagres não existem. Ou seja, o que eles acham ou pensam é determinado por uma doutrina. Nós, por outro lado, que temos fé, olhamos sem medo e com curiosidade, primeiro para os fatos. Onde havia mais de 5.000 pessoas com fome, agora estão todos saciados. Onde havia 5 pães e 2 peixes, agora 12 cestos cheios de restos. Ninguém entre nós é capaz de, apenas com o poder da palavra, realizar um feito desses, por mais convincente que a sua palavra seja. Mas o bom Deus, o Criador do céu e da terra, deixa-se tocar pelas nossas necessidades mais humanas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é movido por compaixão conosco, que somos vulneráveis e pequenos. Humildemente, pois, cremos nos milagres de Jesus, porque sabemos que Ele é bom, grande e misericordioso. Os incrédulos, enquanto isso, esforçam-se de revolução em revolução, de polêmica em polêmica, de destruição em destruição, esforçam-se para fingir que não são tão pequenos nem tão vulneráveis quanto nós.
Nós somos órfãos, adotados por Deus. Eles que negam a Deus sofrem, causando muita confusão e fazendo muito barulho. Mas alguém poderia pensar agora: eu nunca, em toda a minha vida, vi um milagre. Como é que eu posso acreditar em Cristo? E Jesus responde: bem-aventurados os que não viram e creram. Ele não precisa dos teus olhos, ele quer a tua confiança. Uma fé baseada apenas em aparições e revelações, fenômenos místicos e profecias, uma fé baseada apenas nas coisas visíveis, corre o risco de se tornar uma fé cega e superficial, e assim perder de vista o mais profundo e extraordinário de todos os mistérios da nossa fé. Jesus não tem nenhuma necessidade de nos impressionar. No céu, o coração de nosso Senhor arde de amor por nós e queima de vontade de saciar a nossa fome de Deus. E o milagre da multiplicação dos pães foi um sinal disso. Os 5 pães são hoje um só. Os 5.000 homens são hoje quase 2 bilhões. Os 12 cestos são 12 apóstolos, colunas da igreja que nos transmitiram o depósito da fé. E a substância do pão que desce dos céus é o próprio corpo de Cristo. É Jesus inteiro que sobre o altar se dá a nós em alimento no Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.